dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que a hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse o dia, a noite que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Amém? Toma seu assento. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, no domingo passado nós falamos aqui na parábola das 10 virgens. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa parábola é que só 50% foi e os outros 50% ficou. E no texto de Mateus capítulo 24, aonde vai falar sobre os sinais do fim, que está muito certo e praticamente não falta nada para se cumprir aqui desse texto, me chamou muita atenção que também o texto fala numa proporção que vai subir para o céu 50%. Então, essa proporção não está só num texto da Bíblia. Essa proporção está em outro texto que fala sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo. E o que está falando é que se estiver dois no campo, um vai e o outro vai ficar. Se tiver dois na moinha, uma vai e a outra também vai ficar. Está falando aqui na proporção de 50%. E é o que eu preguei e ensinei aqui no domingo passado. Nós temos aqui um hall de membresia de mais ou menos 200 pessoas. Mas acredito eu que dessas 200 só 100 vai para o céu. Uai, pastor, por que o senhor fala isso? É porque não são as 200 que dão o mesmo valor como as outras 100 dão. Não são as 200 que levam a sério o evangelho como as outras 100 vão. Como nos dois textos eu li que 50% vai e 50% fica, eu entendo aqui também que vai ser dessa forma. E a pergunta que eu faço nessa noite é que se Jesus voltar, você vai ou você fica? Como é que está a sua vida? Será que Jesus, ele voltando agora, olha para você e você fala assim: não, eu estou apto para ir, eu mereço ir, porque eu estou seguindo a palavra, eu estou fazendo o que Deus manda, eu estou sem pecado, eu estou vivendo uma vida de santidade. É por isso que nós temos que fazer uma análise. E eu falo que é 50%. O texto passado diz assim: ó, Senhor, Senhor, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é digno de entrar no reino dos céus. Então nós temos que ter muito cuidado e sermos vigilantes. Quando Jesus voltar, irmãos, existem aqui dois tipos de igreja. Que tipo é, pastor? É a igreja física, que é a instituição CNPJ da Assembleia de Deus, e a igreja invisível. Como disse, a igreja física é essa aqui, ó: parede, CNPJ, banco, piso, lote. Isso aqui é a igreja física. E a igreja invisível, pastor? A igreja invisível é aqueles que são lavados, são remidos, é aqueles que têm as vestes
brancas e alvas. A igreja invisível é aquela que faz a vontade, não da sua pessoa, mas a vontade do Pai, assim como o Senhor nos disse. E eu tenho mais uma pergunta aqui nesta noite: você faz parte de qual igreja? Da igreja física? Ou você faz parte da igreja invisível, que vai morar no céu, que vai no arrebatamento com Jesus nas nuvens e os seus anjos? Ou você faz parte das duas? Eu faço parte das duas. Eu sou membro da igreja Assembleia de Deus, que é da igreja física, mas eu sou a igreja invisível, irmãos, que é aquela ao qual o Senhor vai nos levar no dia da sua volta. Queridos, nós vamos estudar aqui algumas coisas que a igreja vai passar quando Jesus voltar. Olha que coisa linda. Nós vamos ver aqui em alguns versículos do capítulo 24 acerca do fim dos tempos. E nós vamos passar, ou já estamos passando, ou passamos. E nós vamos aqui aprender algumas coisas, ficar mais atento para a volta de Cristo. E uma das primeiras coisas está no versículo 6 do capítulo 24. Eu quero ler pausadamente para que todos possam entender, para que todos possam aqui compreender e não sair daqui sem um esclarecimento sobre a volta de Jesus. E no dia que Jesus voltar, ou no dia que for arrebatado, ou no dia que morrer e Jesus ressuscitar os mortos, você não falar assim: ó, eu não sabia, o meu pastor não me ensinou. Não, eu estou ensinando detalhado, estou ensinando a igreja como responsabilidade de sacerdote que tenho aqui neste lugar. E o versículo 6 diz assim, ó: algumas das coisas que vamos passar no fim dos tempos. Olha só: e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha o que está dizendo aqui o versículo 6. Vocês vão ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Esse tempo ainda vai chegar ou já chegou? Vai chegar ou já chegou? Quem ouviu nos noticiários aí a guerra entre Israel e aquele outro país ali? Quem ouviu? Quem viu aí? Bombardeio para cá, bombardeio para lá. E aquela época lá do Donald Trump, que estava aquele rumor que ia lançar míssil lá na China para cá. Isso aí era o que? Rumores. Nós estamos passando por isso ou já passamos? Isso aqui já aconteceu ou vai acontecer? Vamos ficar atentos, irmãos. Mas olha o que está dizendo o texto. É mistério que isso aconteça, não é para nós desesperarmos, irmãos. Está dizendo o texto aqui, porque isso ainda não é, isso não é o fim, é só o princípio das dores. E eu quero dizer para a igreja aqui nesta noite, que esse tempo agora já, que nós estamos vivendo, é o tempo do princípio das dores. Vamos discorrendo aqui mais o texto. Versículo 7. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. A pergunta que eu faço: isso aqui já aconteceu ou ainda vai acontecer? Quem ouviu falar daquele terremoto que quase destruiu o Japão, aquele outro que deu no mar, que engoliu aquele país todo? Nação se levantando contra nação. E o que me chama a atenção? Pestes. Nós estamos vivendo num momento de uma das maiores pestes da história da raça humana. O que nós estamos vivendo hoje, o que a ciência não consegue compreender, já estava escrito aqui há mais de 2000 anos. Jesus já estava prevendo isso aqui e alertando os seus discípulos e deixando escrito para nós entendermos. Nunca se houve tanta fome
como se está vendo agora. Vamos lá. Versículo 8 diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha aí. O que nós estamos vivendo agora, irmãos, é o princípio das dores. Eu creio que Jesus vem logo, irmãos. Eu creio que Jesus vai voltar ainda nesse tempo agora. Eu estou a todo momento preparado e esperando. Como diz, a minha vida continua, os meus negócios continuam, o meu chamado continua. Eu estou vivendo um dia após o outro, conquistando, prosperando, sendo abençoado, trabalhando, porque temos que fazer isso e fazer o melhor para a glória de Deus, como ensinei domingo passado. Mas eu estou esperando Jesus para esse momento agora. Mas vamos supor que Jesus não vem nesse momento agora. Nós ainda experimentaremos da morte, mas eu acredito que não passa no tempo de nossos filhos ou de nossos netos. Se Jesus não voltar agora no nosso tempo, Ele vai voltar com certeza no tempo de nossos filhos e no tempo dos nossos netos. E o que eu quero te dizer aqui, irmãos, que o que eu e você estamos vivendo hoje vai influenciar a vida de nossos filhos. O que você está vivendo hoje, irmão, não adianta você ficar naquela coisinha assim, ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Irmão, isso não é exemplo. Seus filhos têm que ver Deus na sua vida. Seus filhos têm que ver o temor de Deus na sua casa. Seus filhos têm que ver que você não é crente só aqui com a Bíblia debaixo do braço. Não. Seus filhos têm que olhar para você e dizer: o meu pai é crente, a minha mãe é crente na igreja, o meu pai e a minha mãe é crente na rua, e o meu pai e a minha mãe continuam sendo crente dentro de casa. Eles continuam dando exemplo. Não adianta você achar que está garantido, achar que está tudo certo com você, morrer vai para o céu. E os seus filhos? Será que você foi um bom exemplo e não ensinou a eles o que devia ensinar? Porque existe dois caminhos, céu e inferno. E você vai querer, irmão, que os seus filhos vão para o inferno? Você vai querer, irmãos, que os seus filhos percam aquilo que é de mais precioso, que não é fazenda, não é casa, não é relacionamento, irmãos, é conjugal, mas sim o céu. A responsabilidade, irmãos, de ensinar a nossa geração, os nossos filhos, não é do governo, não é da escola. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. É você quem educa o teu filho, é você quem ensina. A Bíblia diz: ensina o caminho que o teu filho deve andar quando pequeno, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. O legado que você está deixando lá na sua casa, seus filhos vão para o céu ou vão para o inferno, irmãos? Vamos lá, no versículo 9. Tem o versículo 9 aqui, olha o que está dizendo o versículo 9. Mas algumas coisas do princípio do fim. E então vos hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão uns aos outros. Serei odiado todas a gente por causa do meu nome. Irmão, nunca está se vivendo uma perseguição como está se vivendo nesse momento de agora. A igreja brasileira, ela não está sofrendo tanta perseguição. Perseguição aqui é no âmbito político, porque ainda somos um estado laico. Temos a liberdade de expressão, a liberdade. Estamos perdendo, mas temos ainda a liberdade de cultuar a Deus. O lugar do culto aqui, irmão, é inviolável. Essa pandemia trouxe algumas regras aqui para tentar tirar a Constituição, para tentar parar a igreja. Mas a igreja que Deus constituiu aqui na terra, irmãos, as portas do inferno
não vai prevalecer contra ela. E aí uma das coisas que estão dizendo aqui, ó, sereis odiado entre tantas agentes, por amor do meu nome, irmãos. Quem aqui quando aceitou Jesus e mudou de vida, a pessoa virou a cara para você? Só levante a mão. Pessoas que gostavam, amavam você, andavam com você, estavam no churrasco com você, estavam na sua casa, aceitou Jesus, começou a ter uma vida diferente, virou a cara para você. Isso tudo por causa do nome de Jesus, irmãos. Está escrito aqui. Vamos lá para o versículo 10. Algumas das coisas que vão acontecer no fim. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eu nunca vi, irmãos, num tempo de agora, tanto escândalo na igreja. E o escândalo não está vindo de fora de quem não é crente, não. O escândalo está vindo de dentro da igreja. Pastores, missionários, líderes. Pessoas que perderam a estribeira, pessoas que perderam o temor, estão vivendo o evangelho como se Jesus nunca fosse voltar. Nunca vi tanta traição, irmãos, tanta traição. Por mais que você ajuda com a maior boa intenção, a pessoa vai lá, ó, e enfia uma faca nas suas costas, fala mal de você, te trai. Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, se possível até os meus escolhidos. Crente que não tem leitura bíblica, e crente que não vem para culto de escola bíblica, treinamento de liderança, crente que não vem aos domingos, só vem em campanha quando vem pregador de fora, irmãos, são presas fáceis para esses lobos devoradores. Não tem conhecimento, é levado por qualquer evento, é levado por qualquer profecia. Tanta profecia terrível e faz aqueles malabarismos e aquela coisa e joga para mim, irmão, eu repreendo tudo. Sai, Satanás, da boca dele. Eu repreendo na cara dele, irmão. Uma das coisas que eu pedi a Deus dos dons é discernimento de espírito. E eu sei quando é Deus que está falando, eu sei quando é o capeta que está falando, e eu sei quando é a pessoa que está falando. Falsos profetas, nesses dias de agora, tem demais. Principalmente esses aí das lives. Extorquindo, tirando dinheiro do povo. E aqueles que são levados, não têm entendimento bíblico, estão aí desesperados. Vamos aqui o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por causa do pecado que está se multiplicando, muitas pessoas estão deixando de seguir o evangelho. Muitos pastores que estão se prostituindo, muitos irmãos que estão perdendo a linha, fofocando, falando o que não deve. Está esfriando muitas pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não vem aqui para se espelhar na vida de ninguém. Vem aqui, meu filho, para olhar só para o único consumador da sua fé. Porque da Bíblia Sagrada todos os profetas falharam. Da Bíblia Sagrada todos os grandes homens de Deus e libertadores falharam e pecaram. Mas o único que não falhou e não pecou se chama Jesus. O único que morreu por mim e por você na cruz se chama Jesus. Então, irmão, não deixa de seguir a Jesus. Não deixa de seguir a Jesus por causa de mau testemunho dos outros, não. Venha olhar para Cristo e servir a Deus. Um texto forte que me chama a atenção está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler aqui tudo, irmãos, e alguma coisa eu vou explicar por causa do tempo. Mas é um texto forte que fala também sobre o fim dos tempos. Isso aqui é muito sério. Olha só. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha o versículo 2. Porque haverá homens amantes de si. Amantes de si. Mano, eu nunca vi tanto apóstolo, apostoliza, semideus, semideusa, e vai humano o título, irmão. Por que isso?
amante de si mesmo. E às vezes a gente chama essas pessoas de pastor, pastora. Me respeita, rapaz, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou semi-arcanjo. Apelam. Por que, irmãos? São amantes de si mesmo. Quantas pessoas me chamam de irmão? Amém, sou irmão. Além do título de pastor e da chamada, aqui tem o irmão Adilson. Oh glória, oh glória. Olha só aqui outro versículo aqui, ó. Avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente de pai e mãe. Avarento, ó, nos últimos tempos, ó, vai ter gente avarenta, amante de si mesmo, presunçoso, soberbo, blasfemo, pessoa. Você já viu, irmão, como as pessoas na internet têm blasfemado contra Deus? Tem blasfemado contra o Evangelho? Vocês já viram isso? Isso é nos últimos dias. Olha o que Paulo está falando. Nos últimos dias. Desobedientes de pais e mães. Adolescente, jovem, até filho marmanjo, sendo desobediente o pai, sendo desobediente a mãe. No meu tempo, irmãos, o negócio era diferente. A gente ficava brincando de bola ali na graminha, em frente ao estádio ali, não tem aquele canteiro? Nós jogávamos bola lá. E eu morava lá onde era o salão da minha esposa, em frente lá, jogava bola. E aí nós éramos alguns amigos ali da rua. E aqueles que sempre obedeceram, e os pais pegavam no pé e arrochavam mesmo, tudo está bem, eu estou bem, graças a Deus. O outro amigo meu é policial, está bem, porque a mãe criou bem, o pai arrochou, e não é crente não. E assim, chegava o tempo assim de escurecer, a gente estava naquele maior euforia, aquela alegria. Aí pai só ia na porta, colocava a mão na cintura e olhava para mim. E só isso, irmão. Ele nem chamava, nem gritava e nem mandava ir para dentro. Ele só olhava assim, fechava a cara. E só isso bastava para eu pegar minha bolinha, colocar debaixo do braço e entrar para casa, porque senão a peia era grande. Pastor, seu pai era muito ruim, não, mas saiu alguém que presta por causa disso. Agora os outros que viviam a vida como queriam, que o pai não estava nem aí, um só vive na cadeia, é cracudo, o outro está ali na cachaça, não tem uma vida que presta, porque foram desobedientes a pai e a, irmão. O teu futuro, viu, filhos? O teu futuro e o sucesso do teu futuro vai depender, irmão, de como você tem honrado o seu pai e de como você tem honrado a sua mãe. Não adianta você ter inteligência, não adianta você ser estudado, não adianta você ter um diploma. Se você não honra seu pai, se você não honra sua mãe, você não vai prosperar, você não vai crescer. Não adianta. Olha o que está dizendo mais aqui, ó. Tem que correr. Incoerentes, cruéis, sem amor para com as pessoas boas. Isso tudo, no fim, sem afeto natural, irreconciliável. Irmão, uma pessoa irreconciliável é aquela que você está pregando, está ensinando, está falando: olha, vem para a igreja, vem, olha, Jesus quer mudar. Não quero. E aquela coisa, irmão, isso é gente irreconciliável. Não quer nada com nada. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. De tudo que li aqui, irmãos, acerca do fim, olha o que Paulo está dizendo. Desse tipo de gente, nem passa perto, nem vive com ele, nem vai na... Ah, pastor, tem gente assim que é da minha família. Sai de perto dele, sai de perto dela. É a Bíblia que está dizendo, ó, destes, afasta-te. Por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Porque ele sabe o poder que tem a influência. As más companhias corrompem os bons costumes.
Sabe por que eu experimentei droga, que fui para o mundo da droga? Porque eu andei com quem era drogado. Sabe por que eu comecei a fazer coisa errada um dia na minha vida? Porque eu comecei a andar com quem fazia errado. A partir do momento que Deus me tirou desse tipo de gente, comecei a andar com quem presta, andar com gente direita, a minha vida mudou, meu comportamento mudou. Irmão, as más companhias corrompem os bons costumes. Deus está dizendo, todo esse tipo de qualidade que vem aqui, ó, sai de perto, afasta dele, não deixa entrar na sua casa. Está sendo radical, a Bíblia é radical, a palavra de Deus é radical. É o conselho que Paulo dá, porque a influência tem poder, irmãos, tanto para o mal como para o bem. É por isso que eu sempre venho ensinando aqui, olha, nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós convivemos. E eu quero dizer para os irmãos, você é o resultado, é o resumo das 5 pessoas que você mais convive. Se você conviver com quem não presta, você não vai prestar. Se você conviver com um invejoso, irmão, logo você está sendo invejado e também vai ficar invejoso. Deixa eu te dizer, comece a andar com quem preste, comece a andar com quem tem resultado, comece a andar com quem é de Deus. Que é o maior conselho que Paulo dá para nós desse tipo de hoje. Timóteo 3, versículo 1 ao 5, ó, afasta desse tipo de gente. Desses aí se afasta, Timóteo. Sai de perto, não tenha comunhão com eles não. Outra coisa aqui, ó. Versículo 37 e 38. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores do dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Irmãos, essa questão de comer, beber, dar em casamento um com o outro, aquela coisa aqui, sabe o que é isso aqui? Pederastia, irmãos. Bagunça, promiscuidade. Até o dia que Noé entrou na arca, a arca se fechou, irmão, e não teve mais jeito para ninguém. Se arrependeram, mas a porta da arca estava fechada e já era. Nós estamos vivendo nesses tempos de hoje. E nós temos que entender que nós temos que sair de perto. Eu vi uma vez dessa aí na internet, eu não assisto porque eu não assisto essas porcarias tal de Big Brother. Eu vi um tempo desse atrás, muito tempo atrás, um pai que beijava a filha lá nesse Big Brother. Isso chama incesto, irmãos. É pecado. Olha o lixo que as pessoas estão consumindo, irmãos. Nessa pandemia, crentes assistindo Big Brother. Isso é lixo. Pessoas que têm inteligência cognitiva, pessoas que são inteligentes, irmão, deixa eu te dizer, não consomam um lixo desse. Eu fico vendo crente assistindo essas novelas da Globo. Eu vejo, eu vou à noite, às vezes tá lá ligado, irmão, na maior promiscuidade, essas coisas erradas, irmão. Eu fico assustado com isso. Fica assustado. Como é que pode consumir um lixo desse? O que essa pessoa tem na cabeça? Um ímpio, irmãos. Um ímpio que tem inteligência, eles não consomem esse lixo. Por que o mundo está desse jeito? Por causa dessas novelas, por causa dessas programações, por causa dessas coisas ordinárias que estão empurrando aí na mídia, na internet. A internet, irmãos, ela é uma bênção e também é uma maldição. Porque se você não usar ela para bênção, ela vira uma maldição na sua vida. Pastor, então, eu sei que tudo isso vai acontecer, amém. Tenho aqui 3 dicas. Como nós devemos nos preparar nesse tempo agora do fim. E é isso que você tem que anotar, é isso que você tem que ficar ligado. Primeiro, eu e você temos que ser vigilantes. Versículo 42. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Irmão, se eu me manter vigilante, eu tenho certeza que eu não vou fazer que nem aquelas virgens nécias, loucas, que não vigiaram e perderam o direito da salvação. Então a primeira dica que eu tenho aqui para a igreja do setor ferroviário, para se preparar agora, nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, é que nós temos que ser vigilantes.
Tem gente que é bom de orar, ora demais, vai no monte, ora de madrugada, faz tanta coisa, ora tão bonito que eu tenho até vergonha das línguas estranhas que fala, mas não vigia nada, irmãos. A Bíblia diz vigiai e tem gente que sapatia, fala a língua, se enche, tudo da carne, irmão, isso aí, porque dentro de casa é um inferno, porque na rua é outra coisa. Nosso maior exemplo, irmão, não é aquilo que nós falamos que nós somos. Nosso maior exemplo é como nós vivemos. Eu costumo dizer que nós lemos a Bíblia, mas o mundo lê a nossa vida. Então eu e você ganhamos o mundo, irmãos, não é muito por falar, mas é por exemplo. Eu ganhei a minha casa, eu ganhei minha irmã, ganhei minha mãe, ganhei esse pessoal aí, porque eu mudei de uma pessoa violenta para uma pessoa mais calma. E foi o meu exemplo, irmãos, e a minha transformação que trouxe a minha casa para servir ao Senhor Jesus. Tem gente que fala e não tem moral, não tem autoridade, porque é mau exemplo ainda. Deixa eu falar uma coisa: quer ganhar sua família? Seja bom exemplo. Muda a mentalidade, se transforme, nasça de novo. Irmãos, nós temos que ser vigilantes. Cuidado com o adormecimento espiritual. Nós temos que ficar, de olho aberto, ligadão. De vez em quando, eu e minha esposa, por causa de neném, que quase não dormimos muita noite, ficamos meio cansados, meio sonolentos. Aí de vez em quando nós tomamos um Monster, tomamos um Red Bull, né? Que fala o Red Bull, é um energético. Não é pecado não, viu, irmão? Não tem álcool não. A gente acha que é pecado, pode tomar. Só não pode tomar muito, porque é muito doce, né? Eu fico lembrando, eu mais Aleco, quando nós vamos viajar. Eu vou contar o segredo de Aleco. Pode contar? Vou contar. Eu vou contar um negócio do Alex aqui, ó. Nós viajar, foi eu que ensinei ele isso, irmão. Quando nós éramos itinerantes, eu tomo isso aqui porque eu ficava difícil, ele dá uma soneira nele de noite que eu nunca vi tanto sono nesse menino. Aí ele tomava um Red Bull, né? Não existia esses outros, ele tomava um Red Bull, mas ele ficava ligado. Pra quê? Pra não bater o carro, pra não capotar o carro. Então Deus quer, irmãos, você tome desse energético do céu, que é o Espírito Santo de Deus, para você ficar ligado, para você ficar atento, de olho aberto, para você ficar sempre vigilante, irmão, porque senão o que? Já era. Se você não ficar vigilante, irmãos, já era. Jesus volta e você vai ficar sendo parte dos 50% que vai ficar. Você já viu pessoas dormindo no culto? Quem já viu? Pode dormir no culto? Pode? Pode. É melhor vir dormir do que não vir, ficar em casa. Mas eu tenho uma história aqui em Atos capítulo 20 de um rapaz que dormiu no culto. Ele estava lá em cima da janela. Quem sabe o nome desse rapaz? Ele chama o quê? Eutico. Eutico. E Paulo estava na pregação e tal, e esse rapaz lá em cima da janela, irmão, acho que alto demais, cochilou no culto. E quando ele cochila, ele caiu, não caiu por dentro, ele caiu por lado de fora, pá, e morreu. Quantas pessoas, irmãos, estão com esse adormecimento espiritual, estão saindo para fora da igreja, estão morrendo espiritualmente, porque ele caiu aqui dentro, caiu lá para fora. Eutico caiu porque dormiu, porque adormeceu, e ele caiu para o lado de fora e morreu. Quantas pessoas estão aqui nesta igreja, mas estão com adormecimento espiritual, estão saindo para fora da igreja? Quantas pessoas? Mas tem que ficar ligado. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: fica ligado, irmão. Diga: fica ligado. Diga: não adormece não. Vigia. Segunda dica, para nós prepararmos no tempo do fim. Versículo 45. Eu tenho que ser fiel, servindo e trabalhando para meu Senhor. É a segunda dica: ser fiel,
servindo e trabalhando para meu Senhor. Olha o versículo 45 e o versículo 46. Quem é, pois, servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Oh glória, oh glória. Irmãos, Jesus, ele colocou uma responsabilidade nas suas mãos. Por mais que ela seja simples, seja fiel naquilo que Deus te confiou, seja fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se é para ficar na portaria, na portaria. Se é para servir a Deus na salinha, na salinha. Se é para servir a Deus dando glória a Deus e aleluia, é isso. Se é para servir a Deus sendo dizimista e mantendo as portas dessa igreja aberta, faça isso, irmãos. Porque a Bíblia diz: feliz é aquele que o Senhor achar servindo assim. Então eu me preparo para o tempo do fim, irmãos. É quando eu não esfrio. É quando eu sirvo a Deus. É quando eu me envolvo na obra de Deus. Quem aqui é voluntário dessa igreja? Obreiro, obreira. Quem aqui é líder de alguma coisa? Levante a mão aí, levante a mão aí. São muitas pessoas. Por causa do seu ministério, por causa da sua chamada na obra do Senhor, aqui na casa de Deus, para mantê-la de pé, como está dizendo o texto. Teve dia que você não quis vir. Sim ou não? Sim ou não? Eu confesso, teve dia que eu já não quis vir aqui para a igreja, porque eu estava muito cansado, desanimado, desmotivado. Mas eu vim por causa da responsabilidade. Quantas pessoas não queriam vir, mas só veio porque estava escalada. A Michelle escalou e não tinha jeito. E veio, todo desanimado, cansado, machucado. Aí escuta uma palavra, recebe aqui um louvor, uma adoração que está a Deus aqui, irmãos. E aí vem aquele energético do céu, levanta, vitamina ele, e ele diz: olha, eu estou saindo renovado do culto, glória a Deus, aleluia. Quantas vezes? Então tem que vir, irmãos. Mesmo se arrastando, venha. Não fica em casa não. Mesmo sem vontade, venha. Não fica em casa não. Recebe palavra. Adore a Deus, que logo você vai se animar. Porque no versículo 46 é o que está dizendo o texto: feliz é aquele que é servo do Senhor, quando vier achar servindo assim. Feliz é esse. Terceiro, para a gente terminar, quase terminar. Enche a botija de azeite. Parábola das 10 virgens. 5 tinha e 5 não. Qual foi as que foram? As que tinham azeite. Pastor, como que eu faço para renovar o azeite? Como que eu faço para encher minha botija de azeite? Na oração, no jejum, na leitura da palavra. Tem mais alguma outra dica? Tem. 2 Reis capítulo 4. A Bíblia diz que o profeta manda a mulher entrar com vasos vazios para dentro de casa. Aquela viúva e os filhos. Se reunir com os filhos. Quando eu me reúno com a minha família, quando eu trabalho em unidade com a minha família, irmãos, a minha botija vai encher de azeite. Tem gente que entendeu, tem gente que não entendeu, irmãos. O profeta disse assim: olha, entra para dentro de casa, senhora, os teus filhos, e começa a trabalhar junto, começa a fazer as coisas junto, que eu vou mandar azeite do céu, eu vou encher essas botijas, irmão. Tem gente que está com a botija vazia, porque não está trabalhando com a família, não está em unidade com a família, não está em conjunto com o esposo ou com a esposa, os filhos estão separados. Deixa eu te dizer uma coisa: trabalham em unidade, que Deus vai mandar azeite. Chega na casa uma divisão. Chega na casa é uma coisa, irmão, não tem acordo. Eu lembro que a gente começou a prosperar. Minha esposa ganhava até bem, então aquela coisa, mas ela não estava prosperando. Não entendi, dizimista, ofertando fiel. Eu falei para ela: olha, não está prosperando porque nós ainda estamos divididos nas finanças. Junta as finanças para tu ver. E quando juntou, irmão, o céu para nós é o limite, porque há unidade.
Olha o profeta de 2 Reis 4. Entra para dentro de casa, você e teus filhos, e começa a trabalhar, para que o azeite comece a se multiplicar, irmão. Unidade, trabalho em conjunto, irmão. Mulher, mãe, pai, filho, tudo. Aí eu fico vendo uma desunião, não vai ter azeite. Essa é outra dica. Família que trabalha unida é família forte. E família que tem azeite e multiplicação é família que está trabalhando junto. Quarto, eu tenho que lutar para não me esfriar na fé. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Irmão, quando a gente esfria para voltar da trabalho, irmão, eu tenho que manter, aceso. Eu tenho que manter, custe o que custar, a chama tem que ficar acesa. Porque se você esfriar, irmão, você fica aqui, um crente morto aqui dentro. Vem só por vir automático. Não consegue sentir a presença de Deus. Não consegue sentir a unção de Deus. E quando sai daqui, fica reclamando de pastor, da palavra de pastor. Fica reclamando de tudo, irmão. Está frio, está morto. Está morno. E o que é que a Bíblia diz? Que o morno, Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer o quê? Ou você é frio, irmão, ou você é quente. Morno Deus abomina, morno Deus vomita. Ah, pastor, estou sem força, estou frio. Vem assim mesmo. Porque quando um carvão ali eu vejo na churrasqueira, o carvão não está pegando, porque a gente gosta de falar de comida, né, Henrique? O carvão não está pegando, está ali apagado. Aí junto com aquele que está mais aceso, dá aquela soprada. Aí a gente sopra, né? Quando sopra, o fogo pega no outro e dá um braseiro, irmão. Olha, vem, fica perto dos crentes pentecostal aqui, que o sopro do Espírito Santo vai fazer pegar, irmão, vai fazer pegar, vai fazer te aquecer, vai, quem sopra é o Espírito Santo. 5. E nós encerramos aqui. Eu tenho que perseverar até o fim, olha aí, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, se eu não perseverar, eu posso ser um dos dois que vai ficar e o outro que perseverou vai. Você tem que perseverar, irmãos, porque quem persevera não fica para trás. Quem persevera não fica no meio do caminho. Irmãos, a gente só tem energia quando a gente está perseverante naquilo que Deus vai fazer ainda. A gente nem sabe, irmãos, mas nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pela fé. E crente que anda pela fé, irmãos, ele não anda por vista, ele anda, irmãos, é por promessa, ele anda pela palavra, ele anda pela direção do Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui nessa noite: persevera, persevera, que eu não quero que você fique que nem aquelas virgens no meio do caminho. Lucas 9, versículo 62 diz assim, ó: e diz Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para entrar no reino de Deus. Você que é crente, você que aceitou Jesus, olha para trás para tu ver. Jesus está dizendo: se largar o arado, se largar a obra, se largar o trabalho e olhar para trás, você não vai entrar no reino de Deus, não. A mulher de Ló, irmãos, tinha uma missão, e ela olhou para trás. Ela virou o quê? Uma estátua de sal. Então Deus não te chamou para olhar para trás, meu filho. Deus te chamou para olhar para frente. Deus te chamou para olhar para frente. Eu fico vendo esses atletas aí, irmãos, quando eles estão na corrida, eles não preocupam com quem está do lado, eles não preocupam com quem está do outro lado, eles não preocupam, irmão, com quem está lá atrás, eles se preocupam de olhar para frente, porque eles sabem que lá na linha de chegada tem um prêmio, e nós estamos, irmãos, na caminhada da vida. Eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para trás, eu vou olhar para o alvo, para o objetivo, porque eu e você vamos conquistar. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e dá glória. Você é um atleta de Cristo, está na corrida, irmãos. Então só olha para frente, só olha para frente, porque lá tem um pódio te esperando, tem uma premiação te esperando, tem um lugar de honra te esperando. E eu encerro aqui com o versículo 13 e 14 de Filipenses, do capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo o que eu já alcancei. Mas uma coisa eu faço,
é que me esquecendo das coisas que para trás ficou, e alcançando para as que estão diante de mim. Olha o que Paulo está dizendo, olha, conquistei, e eu estou me esquecendo de tudo ruim que foi feito lá atrás. Então quando Satanás ficar querendo lembrar você dos seus pecados passados, da sua vida passada, irmão, quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus morreu numa cruz, irmão, foi para me salvar, foi para te salvar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu não vou julgar ninguém, mas ele está dizendo, olha para frente, olha para o alvo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo nós dessa noite, irmãos? É a salvação. Ninguém está olhando aqui para bem material, ninguém está olhando aqui para as coisas físicas e terrenas. Irmão, a Bíblia diz que nós temos que buscar o reino do céu e a justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus te chamou para olhar para o alvo, Deus te chamou para olhar para a cruz, Deus te chamou para olhar para Cristo. Você é mais do que vencedor.